Êxodo capítulo 9. O Senhor disse a Moisés: Apresente-se a Faraó e diga-lhe: Assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: Deixe o meu povo ir para que me adore. Porque se você se recusar a deixá-los ir e ainda por força quiser detê-los, eis que a mão do Senhor trará uma terrível peste sobre o seu rebanho, que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre o gado e sobre as ovelhas. E o Senhor fará distinção entre os rebanhos de Israel e o rebanho do Egito, para que nada morra de tudo o que pertence aos filhos de Israel. O Senhor designou certo tempo, dizendo: Amanhã o Senhor fará isto na terra. E o Senhor o fez no dia seguinte, e todo o rebanho dos egípcios morreu, porém do rebanho dos israelitas não morreu um único animal. Faraó mandou verificar, e eis que do rebanho de Israel não havia morrido nenhum sequer. Mas o coração de Faraó se endureceu, e ele não deixou o povo ir. Então o Senhor disse a Moisés e a Arão: Peguem mãos cheias de cinza de um forno, e que Moisés atire essa cinza para o ar diante de Faraó. Ela se transformará em pó fino sobre toda a terra do Egito, e em tumores que se arrebentem em úlceras nas pessoas e nos animais, por toda a terra do Egito. Eles pegaram cinza de um forno e se apresentaram a Faraó. Moisés atirou a cinza para o ar, e ela se transformou em tumores que se arrebentavam em úlceras nas pessoas e nos animais. Os magos não puderam permanecer diante de Moisés por causa dos tumores, porque havia tumores nos magos e em todos os egípcios. Porém o Senhor endureceu o coração de Faraó, e este não os ouviu, como o Senhor tinha dito a Moisés. O Senhor disse a Moisés: Levante-se de manhã cedo, apresente-se a Faraó e diga-lhe: Assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: Deixe o meu povo ir para que me adore, pois desta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o seu coração, sobre os seus oficiais e sobre o seu povo, para que você saiba que em toda a terra não há ninguém que seja semelhante a mim. Pois eu já poderia ter estendido a mão para ferir você e o seu povo com peste, e você teria sido cortado da terra. Mas em verdade, foi para isso que eu o mantive, para mostrar a você o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Você ainda vai se levantar contra o meu povo para não deixá-lo ir? Eis que amanhã, por este tempo, farei cair uma forte chuva de pedras, como nunca houve no Egito, desde o dia em que foi fundado até hoje. Agora, pois, mande recolher o seu gado e tudo que você tem no campo. Todas as pessoas e os animais que estiverem no campo e não forem levados para casa morrerão ao cair sobre eles a chuva de pedras. Aqueles oficiais de Faraó que temiam a palavra do Senhor fizeram com que os seus servos e o seu gado fugissem para as casas. Aqueles, porém, que não se importavam com a palavra do Senhor, deixaram que os seus servos e o seu gado ficassem no campo. Então o Senhor disse a Moisés: Estenda a mão para o céu, e cairá chuva de pedras em toda a terra do Egito, sobre as pessoas, sobre animais e sobre toda planta do campo na terra do Egito. E Moisés estendeu o seu bordão para o céu, e o Senhor deu trovões e chuva de pedras, e fogo desceu sobre a terra. E o Senhor fez cair chuva de pedras sobre a terra do Egito, de maneira que havia chuva de pedras e fogo misturado com a chuva de pedras tão grave, como nunca houve em toda a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação. Por toda a terra do Egito a chuva de pedras destruiu tudo o que havia no campo, tanto pessoas como animais. A chuva de pedras destruiu também todas as plantas do campo e quebrou todas as árvores do campo. Somente na terra de Gósen, onde estavam os filhos de Israel, não houve chuva de pedras. Então Faraó mandou chamar Moisés e Arão e lhes disse: Desta vez pequei. O Senhor é justo, porém eu e o meu povo somos ímpios. Orem ao Senhor, pois já bastam estes grandes trovões e a chuva de pedras. Eu os deixarei ir, e vocês não ficarão mais aqui. Moisés respondeu: Quando eu sair da cidade, estenderei as mãos ao Senhor. Os trovões cessarão, e já não haverá chuva de pedras, para que você saiba que a terra é do Senhor. Mas quanto a você e aos seus oficiais, eu sei que ainda não temem o Senhor Deus. O linho e a cevada foram destruídos, pois a cevada já estava na espiga e o linho estava em flor. Porém o trigo e o centeio não sofreram dano, porque ainda não haviam nascido. Moisés saiu da presença de Faraó e da cidade e estendeu as mãos ao Senhor. Cessaram os trovões e a chuva de pedras, e não caiu mais chuva sobre a terra. Quando Faraó viu que cessaram as chuvas, as pedras e os trovões, tornou a pecar e endureceu o coração, ele e os seus oficiais. E assim Faraó, de coração endurecido, não deixou ir os filhos de Israel, como o Senhor tinha dito a Moisés. Capítulo 10. O Senhor disse a Moisés: Vá falar com Faraó, porque lhe endureci o coração e o coração de seus oficiais, para que eu faça estes meus sinais no meio deles.
e para que você possa contar aos seus filhos e aos filhos de seus filhos como zombei dos egípcios e quantos sinais fiz no meio deles, e para que vocês saibam que eu sou o Senhor. Moisés e Arão apresentaram-se a Faraó e lhe disseram: Assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: Até quando você se recusará a humilhar-se diante de mim? Deixe o meu povo ir para que me adore. Se você não deixar o meu povo ir, eis que amanhã trarei gafanhotos ao seu território. E eles cobrirão de tal maneira a face da terra que não será possível ver o chão. Comerão o restante que escapou, o que restou depois da chuva de pedras, e comerão todas as árvores que crescem no campo. Os gafanhotos encherão as suas casas, as casas de todos os seus oficiais e as casas de todos os egípcios, como nunca viram os seus pais, nem os seus antepassados desde o dia em que estabeleceram na terra até o dia de hoje. Moisés virou-se e saiu da presença de Faraó. Então os oficiais de Faraó disseram: Até quando este homem será um perigo para nós? Deixe essa gente ir para que adorem o Senhor, o Deus deles. Será que o rei ainda não sabe que o Egito está arruinado? Então Moisés e Arão foram conduzidos à presença de Faraó, e este lhes disse: Vão e adorem o Senhor, o seu Deus. Mas eu gostaria de saber quem são os que irão. Moisés respondeu: Iremos com os nossos jovens, com os nossos velhos, com os filhos, com as filhas, com os nossos rebanhos e com os nossos gados. Iremos, porque temos de celebrar uma festa ao Senhor. Então Faraó disse: Que o Senhor esteja de fato com vocês, se eu permitir que vocês saiam e levem junto as crianças. Vejam, vocês têm más intenções. Mas não é assim que vai ser. Vão somente vocês, os homens, e adorem o Senhor, pois é isto que vocês estão pedindo. E os expulsaram da presença de Faraó. Então o Senhor disse a Moisés: Estenda a mão sobre a terra do Egito, para que venham gafanhotos sobre a terra do Egito, e comam toda a vegetação da terra, tudo o que a chuva de pedras não destruiu. Moisés estendeu o seu bordão sobre a terra do Egito, e o Senhor trouxe sobre a terra um vento leste todo aquele dia e toda aquela noite. Quando amanheceu, o vento leste tinha trazido os gafanhotos. E os gafanhotos se espalharam por toda a terra do Egito e pousaram sobre todo o seu território. Eram muito numerosos. Antes deles, nunca houve tantos gafanhotos, nem depois deles virão outros assim. Porque cobriram a superfície de toda a terra, de modo que a terra se escureceu. Devoraram toda a vegetação da terra e todo o fruto das árvores que a chuva de pedras não havia destruído. E não restou nada verde nas árvores, nem na vegetação do campo em toda a terra do Egito. Então Faraó se apressou em chamar Moisés e Arão e lhes disse: Pequei contra o Senhor, o seu Deus, e contra vocês. Peço que me perdoem o pecado ainda esta vez e que orem ao Senhor, seu Deus, para que tire de mim esta praga mortal. Moisés saiu da presença de Faraó e orou ao Senhor. Então o Senhor fez soprar um vento oeste muito forte que levantou os gafanhotos e os lançou no Mar Vermelho. Não restou um só gafanhoto em todo o território do Egito. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não deixou ir os filhos de Israel. Então o Senhor disse a Moisés: Estenda a mão para o céu, e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se possam apalpar. Moisés estendeu a mão para o céu, e houve trevas espessas sobre toda a terra do Egito durante 3 dias. Os egípcios não podiam ver uns aos outros, e ninguém se levantou do seu lugar durante 3 dias. Porém, todos os filhos de Israel tinham claridade nas suas casas. Então o Faraó chamou Moisés e lhe disse: Vão e adorem o Senhor. Finquem somente os seus rebanhos e o seu gado. As crianças podem ir com vocês. Moisés respondeu: Então você teria de nos providenciar os animais para os sacrifícios e holocaustos que queremos oferecer ao Senhor nosso Deus. Por isso os nossos rebanhos irão conosco. Nenhum casco de animal ficará para trás, porque temos de escolher alguns para oferecer em sacrifício ao Senhor nosso Deus. E, enquanto não chegarmos lá, não saberemos com que animais teremos de adorar o Senhor. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não quis deixá-los ir. Faraó disse a Moisés: Saia da minha presença e tenha cuidado para nunca mais aparecer aqui, porque no dia em que você tornar a ver o meu rosto, será morto. Moisés respondeu: Como queira, nunca mais tornarei a ver o seu rosto. Capítulo 11. O Senhor disse a Moisés: Trarei só mais uma praga sobre Faraó e sobre o Egito. Então ele os deixará sair daqui. E quando deixar que vocês saiam, é certo que ele os expulsará totalmente. Fale agora aos ouvidos do povo que todo homem peça ao seu vizinho e que toda mulher peça à sua vizinha objetos de prata e de ouro. E o Senhor fez com que o seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios. Além disso, o próprio Moisés era homem famoso na terra do Egito aos olhos dos oficiais de Faraó e aos olhos do povo. Moisés disse: Assim diz o Senhor:
perto da meia-noite passarei pelo meio do Egito, e todo primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que se assenta no seu trono, até o primogênito da escrava que moe a farinha, e todo o primogênito dos animais. Haverá grande clamor em toda a terra do Egito, como nunca houve antes, nem haverá jamais. Porém, contra nenhum dos filhos de Israel, desde os homens até os animais, nem mesmo um cão rosnará, para que vocês saibam que o Senhor fez distinção entre os egípcios e os israelitas. E Moisés continuou: então todos esses seus oficiais descerão a mim e se inclinarão diante de mim, dizendo: saiam daqui, você e todo o povo que o segue. E depois disto, sairei. E enfurecido, Moisés se retirou da presença de Faraó. Então o Senhor disse a Moisés: Faraó não vai ouvir vocês, para que as minhas maravilhas se multipliquem na terra do Egito. Moisés e Arão fizeram todas essas maravilhas diante de Faraó, mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, que não permitiu que os filhos de Israel saíssem da sua terra. O livro dos Salmos, Salmo número 22, versículos 12 a 31. Muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam. Contra mim abrem a boca, como faz o leão que despedaça e ruge. Derramei-me como água, e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim. Secou-se o meu vigor como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca. Assim me deitas no pó da morte. Cães me cercam, um bando de malfeitores me rodeia. Traspassaram-me as mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos. Os meus inimigos estão olhando para mim e me encarando. Repartem entre si as minhas roupas e sobre a minha túnica lançam sortes. Tu, porém, Senhor, não te afastes de mim. Força minha, apressa-te em me socorrer. Livra minha alma da espada e das presas do cão a minha vida. Salva-me da boca do leão e dos chifres dos búfalos. Sim, tu me respondes. A meus irmãos declararei o teu nome. No meio da congregação eu te louvarei. Louvem o Senhor, vocês que o temem. Glorifiquem-no todos vocês, descendência de Jacó. Temam-no todos vocês, posteridade de Israel. Porque não desprezou nem detestou a dor do aflito, nem ocultou dele o seu rosto, mas o ouviu quando lhe gritou por socorro. De ti vem o meu louvor na grande congregação. Cumprirei os meus votos na presença dos que o temem. Os sofredores hão de comer e fartar-se. Louvarão o Senhor aqueles que o buscam. Que o coração de vocês viva para sempre. Os confins da terra se lembrarão do Senhor e a ele se converterão. Diante dele se prostrarão todas as famílias das nações. Pois do Senhor é o reino, é ele quem governa as nações. Todos os ricos da terra hão de comer e adorar, e todos os que descem ao pó se prostrarão diante dele, até aquele que não pode preservar a própria vida. A posteridade o servirá, e se falará do Senhor à geração vindoura. Virão e anunciarão a justiça dele. Ao povo que há de nascer, contarão que foi ele quem o fez.